Olá, meu querido, minha querida, mais uma vez juntos aqui, gravando um vídeo para ser compartilhado nesse grupo que eu encaminho esse vídeo de pessoas em alguns poucos países, para estarmos mesmo falando das coisas de Deus, né, aqui na Terra, no tempo, né, que nós temos de vida aqui na Terra, o que isso significa para nós. Então é uma oportunidade que o Senhor me dá. Deus está fazendo isso, né, tendo condições de fazer dessa maneira. E maior oportunidade ainda, né? As pessoas que permitam, né? Que permitem que eu envie esses vídeos, né? São familiares, são irmãos em Cristo, são amigos, né? Espanha, Portugal, aqui na Inglaterra, lá em Guiné-Bissau, lá em Cabo Verde e no Brasil, principalmente no Brasil, né? Então é com alegria que eu faço isso a cada 15 dias e poder, né, estar explicando algumas coisas da palavra de Deus, da Bíblia, sem sem muita teologia, porque às vezes dificulta o entendimento, né? Eu estou com uns informes aí de vírus no computador, não sei se vai aparecer na gravação, eu acho que não, mas se aparecer, me perdoem, porque tá difícil, né? Controlar essas aparições aí. Eu quero trazer hoje um assunto que eu acho que interessa a todos nós, e principalmente trazer algumas informações para que vocês possam compreender um pouco do conflito, né, que está ocorrendo ali em Israel, né, lá em Israel. Muitas pessoas talvez não saibam, né, mas é bom nós falarmos isso, né, trazer alguma informação. Não estou tomando partido, né, político, né, apesar de saber separar o que é um país, né, um estado, e o que é um grupo terrorista, que é o que está acontecendo lá. Essa é uma história antiga, bíblica. Nós temos, muitas pessoas coincidem com o meu pensamento também, de que tudo começou por ali e tudo vai terminar por ali, né? São coisas, muitas delas que não entendemos. Talvez lá na eternidade, com Deus, nós possamos, né, estar entendendo isso, mas cabe-nos, né, caminhar aqui como nos ensina a palavra de Deus. Deus é soberano, nós temos, né, nós quem cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós declaramos a soberania de Deus sobre as nossas vidas, né? Então, eu quero trazer isso como apenas como um tópico informativo, tá? Para vocês poderem compreender. Porque a mídia, ela distorce muito, né? A mídia mundial, maior parte da mídia do mundo, ela é de esquerda, né? Todos sabem disso, e ela distorce muito, né, as coisas de acordo com os interesses, né? Desse pêndulo político, né, que é da esquerda no mundo, né? E em alguns países, aí no Brasil principalmente, os grandes meios de comunicação, eles distorcem, não informam corretamente, dão as suas visões parciais, e isso pode fazer com que muitas pessoas não compreendam, né, o que está acontecendo ali em Israel, né, e no que se chama faixa de Gaza, que é um pedaço de terra pequeno, que foi separado para os palestinos, vamos assim dizer, viverem, né? E onde está instalado, né, esse grupo terrorista chamado Hamas. E essa história de terrorismo, isso é secular, né? Isso vem muito distante. Eu vou falar alguns versos da Bíblia. Se você puder anotar, não vai dar para ler muitas coisas, né? Porque senão o tempo não vai permitir. Talvez eu tenha que dividir esse vídeo, né, em duas etapas, né? Hoje e na próxima vez, porque pode não dar tempo, né, de concluir um pouco, né, dessas informações, mas eu quero que você anote, tome nota e depois você com calma você vai lendo aí na sua casa, no seu trabalho, onde você puder estar lendo, para compreender um pouco mais do que está se passando, né? Então isso vem de longe, né, como diz, né, a palavra de Deus, né, antiga, né, vem de longe essas informações. Eu estou com a Bíblia aqui. Eu separei alguns poucos versículos, né, no início para compreendermos. O primeiro livro da Bíblia é o Gênesis. A Bíblia é considerada a palavra de Deus, é o livro mais vendido no mundo.
foi escrito por em torno de 44 pessoas, todas inspiradas por Deus, segundo as Escrituras, e traz o relato todo desde a criação e até o momento que se aproxima, né, que nós cremos, né, como evidência que esse é mais um sinal dos finais dos tempos, né? Crer é uma opção, seguir Jesus é uma opção. Nós só não podemos desviar, né, de você, mesmo que não siga, e dizer que Jesus tem um plano para a sua vida e que nós vamos amar você mesmo sem saber quem você é, tá bom? Você que um dia assistir esse vídeo, tome conhecimento disso, pelo menos da minha parte, tá bem? Então, em Gênesis, né, que é o primeiro livro da Bíblia, tem a criação do mundo, começa... Mas chegamos em Abraão, porque é aí que começa a haver essas informações que eu quero trazer para vocês, né? Abraão era de uma localidade que talvez hoje faça parte do que seria a Turquia, Ur dos Caldeus, né? Ele é chamado por Deus, né? No capítulo 12 de Gênesis, anote aí, capítulo 12, os primeiros versículos diz isso. Na minha Bíblia o subtítulo chama Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Fez promessa para Abraão, tá bom? Então, Gênesis 12 diz assim a partir do verso 1. Ora, disse o Senhor a Abrão, ele chamava-se Abrão, depois Deus passou a chamar-lhe Abraão, tá bom? É outra história. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei. Engrandecerei o teu nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, a Abrão, né, é dado assim como o pai da fé do povo de Deus. É uma circunstância de Deus. Deus cria essa circunstância para que Abraão fosse chamado pai do seu povo. Verso 4. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Ele já estava numa segunda etapa da viagem, saiu de Ur do Caldeus, foi com o pai dele morre, Tera, o pai dele morre. Ló, ele recebe, é sobrinho dele, ele recebe como para criá-lo, vai com ele e tal. E ali ele recebe essa promessa de Deus, que vai fazer dele uma grande nação. Vamos ver logo aqui nos versículos seguintes essas informações que são muito importantes. O que eu quero dizer aqui, primeiro, Deus escolheu Abrão. Escolha de Deus. Tá? Segundo, fato que chama a atenção. Ele tinha 75 quando isso aconteceu. Tá bom? Então, guarde esses dois tópicos. Deus escolhe Abrão para ser o pai de muitas nações, né? E ele tinha 75 anos. Isso está no início de Gênesis, no capítulo 12. Mais à frente, Deus promete a terra de Canaã, que é o que mais ou menos hoje parte, né, do Estado de Israel. E no capítulo 15 do mesmo livro de Gênesis, eu quero trazer alguns versículos para que você possa compreender um pouco mais quando ficar ouvindo essas coisas por aí, vendo, né, se informando. Depois desses acontecimentos, os que são relatados aqui anteriores, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Galardão é prêmio. Tá? Então, teu galardão será grande, sobremodo grande, ou seja, muito grande. Respondeu Abrão, perdão, a mim não me Senhor Deus, que me haverás de dar se eu continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Era um servo dele. Ele não tinha filhos até então. Disse mais Abrão: a mim não me concedeste uma descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E isso logo o Senhor, né, Deus respondeu: não será este o teu herdeiro,
mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Isso é uma promessa. Já eu volto, mas veja o verso seguinte. Ele creu no Senhor, Abraão, né? Abrão. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Então, ele reclama de Deus. E como é que ele vai ser o pai de tantas nações se ele não tem filhos? E se o herdeiro dele ia ser um servo que nasceu na casa dele? Era muito comum naquela época. E a história do povo árabe vem de uma coisa comum daquela época. E vamos tentar explicar aqui um pouquinho mais à frente. Então, ele sai da tenda onde estava e fala: olha para o céu e conta as estrelas do céu. É impossível, né? É impossível. Mal enxergamos, né, muitas estrelas, né? Mesmo em dias possíveis, né, nós vemos muitas estrelas, mas é impossível contar. Isso ele faz para dizer que assim será a tua descendência na terra, ou seja, o povo de Deus, já incluídos aí eu e você, se é que você optou por isso. Então, era essa descendência que ele prometeu. Mas na cabeça dele, se ele nem tinha filho, como é que ele podia, né, ter essa herança, né, sobre as nações, né, ser o pai de tantas nações? Mas o que chama a atenção aqui é o verso último que eu falei. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Eu falo muito isso, né, e repito sempre. Deus é amor, claro que é amor. Se não fosse, nós estaríamos ferrados. Mas ele é justiça. Ele gosta das coisas certas. Ele gosta das coisas certas. Porque as coisas certas são boas para ele e para nós. Então, esse segundo bloco de versos, né, em Gênesis 15, traz um pouco dessa informação. No verso, em 16, vem o que eu chamo da desobediência. Mas veja a lógica, né? A nossa mente nunca vai chegar perto da mente de Deus. Se lá atrás nós vimos que Abraão tinha 75 anos de idade, agora, nessa circunstância, né, vai se aproximando cada vez mais da velhice, como é que ele vai esperar ser pai? Vamos entender aqui um pouco de onde vem o povo árabe agora. Está no capítulo seguinte, 16. Ora, Sarai, não era Sara ainda, se chamava Sarai. Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma sérvia egípcia, por nome de Agar, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim eu me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sara, ele topou. Era um costume. Você vai ver lá na frente, com Jacó, neto de Abraão, você vai ver lá na frente que ele teve duas mulheres, duas irmãs, Lia, né, e a irmã dela, Raquel, se eu não me engano, e também duas concubinas. Era uma coisa muito comum. Uma dessas irmãs não podia ter filhos e teve dois através dessa sua serva. Isso era uma coisa normal. Então, a Sarai aqui, a Sara, não tinha filhos, não podia ter filhos, né? Seria estéril, né? E autoriza Abraão a possuir a serva, a egípcia, para que ela se regalasse, né? Tivesse um filho, né? Através dessa mulher. E isso acontece. Só que depois que ela fica grávida, depois que ela concebe, né? Fica grávida, ela começa a tratar mal a própria patroa. E isso vai gerando problemas ali no relacionamento dentro da casa de Abrão. Abrão, Sarai, né? E essa sérvia egípcia, Agar, né? E ela foge, porque a patroa ameaça, não sei o que é que acontece, mas ela foge da presença, só que o anjo de Deus vai ao encontro dela. E ela fala sobre isso, né?
reclama por causa disso ao anjo de Deus. Só que veja o diálogo agora, ainda nesse capítulo 16, a partir do verso 10. A partir do verso 9. Então o anjo do Senhor disse: volta para tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. Ela era serva, ela tinha que obedecer, mesmo se fossem ordens injustas, assim funcionava. Ela tinha que obedecer. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa que será, não será contada. Promessa do anjo de Deus para a Agar, a egípcia, e o filho que ela estava esperando. E disse-lhe ainda, presta atenção agora, disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebestes, engravidastes, né? E dará luz a um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. O anjo do Senhor fala para ela: concebeste, né? Darás luz a um filho e lhe chamarás Ismael. Ismael é a descendência árabe e ela vem também de Abrão, o homem escolhido por Deus. Tá certo? Compreenderam? E ele completa aqui no verso 12 do capítulo 16. Ele será entre os homens, referindo-se a Ismael, hein? Como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. E habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Se você não conhece, olhe ali o mapa do Oriente Médio ali, que você vai compreender isso aqui. Ele usa a expressão jumento selvagem, ou seja, não dominável, que não se domina. Ele será contra todos. Os descendentes de Ismael, os árabes, serão contra todos. E todos serão contra ele. E habitará fronteira, ou seja, perto, nas proximidades, nas fronteiras. Você vê Síria de um lado, Líbano, você vê Egito do outro, né? Arábia Saudita, você vê tudo isso aí naquela região, e Israel espremidinho ali no meio. É a palavra de Deus. 4.000 anos atrás, talvez um pouco mais, um pouco menos, não importa. Segundo as Escrituras. Então, daí vem o povo árabe. Vem de Abrão também, que foi escolhido por Deus para ser o pai de muitas nações. Mas essa desobediência deles, de Abrão e Sarai, era porque a velhice cada vez se aproximava, né? Os anos iam passando e ela não tinha filhos. Então ela resolve ter esse filho com Abrão por conta própria. Ela tem a ideia e ele consente. E era comum, ou não era proibido, vamos dizer assim, naquela época acontecer isso daí. E assim nasce Ismael. 14 anos antes de nascer Isaac. Isaac, sim, é o filho da promessa, porque é o filho carnal de Abrão e Sarai. É o filho da promessa. Esse filho chega quando Abrão está com 100 anos. Ou seja, 25 anos atrás, ele tinha 75 anos, e ele recebe a promessa de Deus. O filho só vem 25 anos depois, mas antes disso, 14, 15 anos antes, ou seja, ele estava com 85, 86, ele tem esse filho da desobediência, porque achava que não ia ter mais o filho da promessa, por causa da idade. Tem uma parte aqui da Bíblia que fala até já cessou o costume das mulheres, ou seja, ela já não ovulava, né? Para poder ter uma criança. Então, daqui é que nasce o povo árabe. Fruto de uma desobediência do que seria, né, o patriarca, né, do povo de Deus, Abrão.
e vindo de uma egípcia, que é árabe, né? No capítulo 17 ainda, diz aqui, é um diálogo muito interessante de Abrão com Deus. Aliás, já é Abraão, ele já mudou o nome de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara. Diz o verso 18, ainda no capítulo 17. Disse Abraão a Deus: tomara que vive Ismael diante de ti. E Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e se chamará Isaque. Estabelecerei com ele, com Isaque, a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo, e multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Está aí, o mundo árabe. Mais de 2 bilhões de árabes pelo mundo. Promessa de Deus. Mesmo para o que não foi o descendente, para que não foi quem ele escolheu na linha sucessória, né? A minha aliança, porém, 17 verso 21, estabelecerei com Isaque, a qual Sara dará à luz neste mesmo tempo daqui a um ano. Aí Deus já diz, olha, daqui a um ano, tu tá com 99, então tu vai estar com 100, ela devia estar com os 90 por aí, mais ou menos. E ela não acredita, talvez nem ele. E nós mesmos, pela mente nossa, não acreditamos que nessa idade, né, um homem possa gerar um filho numa mulher, ele com 100 e a mulher com 90, por aí. Claro, é um milagre de Deus, como outros milagres relatados na Bíblia. E nós cremos por fé. Nós cremos por fé. Mas se cumpriu a promessa. A demora trouxe a desobediência para Abrão e Sarai. Mas a promessa se cumpre com Abraão e Sara. E eles têm o filho, eles têm Isaque. Né? Eles têm Isaque. E é o filho deles, é o filho da promessa. Que vai ser a partir dessa descendência. A partir dessa descendência que vai se estabelecer, né? Os patriarcas de Israel. As 12 tribos de Israel. Isaque vem ser o pai de Esaú e de Jacó. Isaque, o filho que Abraão tem aos 100 anos, é o herdeiro da promessa que Deus faz a Abraão. Depois nascem Jacó e Esaú, e Jacó passa a ser, por algumas circunstâncias, já tenho vídeos gravados sobre isso, o herdeiro de Isaque, seu pai, filho de Abrão, seu avô. E em Jacó vêm as 12 tribos de Israel, a partir de Jacó. E lá na frente, Deus também troca o nome de Jacó por Israel, que é o nome que hoje nós conhecemos daquele país. Interessante isso daí, né? Então, as coisas vieram caminhando ao longo do tempo. Séculos e séculos atrás, milhares de anos atrás, 3, 4, 5 milhares de anos atrás. Mas se cumpriram. Está escrito aqui na Bíblia e aconteceu. Ismael, os ismaelitas, né? Daí vem os árabes, os islâmicos, os muçulmanos. Vem daí. Descendência de Ismael, filho de Abrão. Mas um filho que não foi um filho da promessa. Foi um filho gerado pela carne, pela vontade de Sara de ser mãe, e utilizando um método que existia naquele tempo. Mas as promessas que Deus faz a Agar, a egípcia, em 2 oportunidades, quando ela ainda está grávida, e diz que vai fazer dele uma nação, que vai se chamar Ismael, que vai ser como um jumento selvagem, vai ser todos contra ele e ele contra todos. Essa promessa se cumpriu. E nós temos vendo agora, hoje, nós temos visto uma parte disso.
A outra promessa que fala que não vai ser o Ismael o herdeiro, e sim Isaac, o filho que vai nascer. O filho que vai nascer. Ela é expulsa. E Abraão fica muito triste, muito chateado. Tem aqui no capítulo 21 de Gênesis. Vamos encerrar essa parte de Gênesis agora com esse capítulo, com esses versos. A partir do verso 8. Gênesis, capítulo 21, a partir do verso 8. E diz assim: Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, caçoava, fazia brincadeira, bullying de hoje talvez, um pouquinho mais, um pouquinho menos, disse a Abraão, ela vendo isso, ela disse a Abraão, rejeita essa escrava e o seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Quer dizer, aquele filho que ela teve carnalmente, né, através de Agar, já não lhe servia mais, porque Deus tinha cumprido a promessa com ela. Então ela já desprezava, não era filho carnal, mas era um filho de adoção, né? Mas eram os conflitos que já estavam se preparando desde o princípio, né? Incrível isso daí. Muito interessante, né? Eu acho. Verso 11, pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do filho. Ora, Ismael era filho dele também. Foi gerado por ele, com outra mulher, desobediência, mas era filho dele. E quando Sara fala para que ele expulse, né, Agar e o Ismael do meio deles, ele fica chateado, porque ele era o pai. Mas olha, Deus vem no verso 12 e diz assim, disse porém Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço, e por causa da sua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Então, olha, não fique chateado, porque tu vai ser afastado de Ismael, né? Agar vai embora. Mas atende ela, porque vai ser por Isaque, pelo filho teu, o filho da minha promessa, que vai ser chamada a tua descendência. Isso aconteceu, né? Isso aconteceu. Aqui no livro de Gênesis ainda fala mais na frente que quando morre Abraão, os dois, Isaac e Ismael, participam do seu sepultamento. Antes de morrer, Abraão tem tudo que ele possuía, ele dá para Isaac, né? Que era o filho descendente dele. Apesar do outro ter sido primogênito dele, mas foi da desobediência com a mulher que não era da linhagem que ele queria para o povo de Deus. Então, essa primeira parte aqui que eu estou trazendo para nosso conhecimento, para nossa observação, é importante nos dias de hoje, né, que está acontecendo esse conflito, e vamos ver até quando ele vai se desenrolar. É importante para que nós saibamos, né, o que há no fundo disso daí. Não vai dar tempo hoje as informações, que eu vou ter que gravar um outro vídeo daqui a 2 semanas. Mas fica assim bem claro, que fique bem claro para vocês duas coisas. Primeiro, eu não estou aqui querendo justificar nada. Eu estou aqui querendo dividir com vocês o que está na palavra de Deus. Esses capítulos e esses versículos que eu li aqui para vocês conta um pouco dessa história, de como, vamos dizer assim, começou, né, essa inimizade, não, essa separação, né, do povo eleito por Deus, através de Abraão, e depois Isaac, e depois Jacó, que gera os 12 patriarcas, né, aquelas tribos, né, de Israel, que vinha a se chamar depois do Estado de Israel, né? Então, a lógica é essa. Deus escolhe um homem, diz que ele vai ser o pai de muitas nações. Então, Abraão é o pai da fé. Lembra no verso que eu falei? Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Ou seja, a nossa fé,
o crer em Deus e obedecer a Deus é a justiça que Deus quer através da nossa vida que caminha. É interessante isso. Então nós precisamos ter um pouco de conhecimento. E a Bíblia é histórica, porque ela foi escrita por homens diferentes, mas todos inspirados por Deus. Está escrito aqui. E ela traz essas informações que talvez a maior parte das pessoas não saibam. De onde vêm os árabes, os islâmicos, os muçulmanos? Por que essa ferocidade entre eles? Isso vamos ter que trazer no próximo vídeo. Um fato curioso só, e eu já devo ter falado isso lá para trás, quando o assunto caiu sobre isso, né? É que Israel é um país. O Hamas, Hezbollah, que está lá no Líbano, outro grupo terrorista, que até já andou bombardeando também Israel esses dias, eles não são estados, eles não são países, eles são grupos terroristas, porque fazem as suas reivindicações através de violência. O povo que mais sofre é o palestino, é o que está confinado ali numa área, nessa chamada faixa de Gaza, que fica ali entre Israel e o Egito, está confinado ali. E esse grupo terrorista, ele usa esse povo como um escudo humano. Sequestraram agora pessoas de Israel, homens, mulheres e crianças, e estão prometendo matá-los, né? Uma das razões que Deus permite que Israel vá tomar esse lugar ali, no que é chamado hoje do Estado de Israel, era justamente por causa dessas práticas abomináveis. E a pior de todas elas era que eles queimavam crianças vivas em holocausto aos deuses dele. Por isso que quando houve, no século passado, a dizimação de milhões de judeus, principalmente ali na Alemanha, através do regime alemão nazista, se chamava Holocausto, como eram os animais oferecidos pelos pecados daquelas pessoas no passado. Eles eram mortos, alguns eram queimados, era o holocausto ao Senhor pelos pecados antigos. Depois Deus encerra tudo isso, permitindo a crucificação do Filho de Cristo aqui na terra, a favor da minha vida, a favor da tua vida, pelos meus pecados, pelos teus pecados. Então tudo isso tem uma história. Eu vi um comunicado desse Hamas, que eles queimariam as crianças que eles estão de refém se Israel continuasse atacando. Ora, Israel está respondendo ao ataque que eles fizeram. Não sei se é verdade ou não, eles falaram que lançaram 5.000 foguetes contra o país Israel. Um detalhe, Israel passou a ser um país, estamos falando de coisa de 5.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, passou a ser um país em 1948, ou seja, 70 anos atrás, por aí, né? Vai fazer 70 anos, talvez. E o voto decisivo nas Nações Unidas, se eu estiver enganado, me perdoe, foi de um brasileiro, para que Israel se tornasse um país. Acho que foi Oswaldo Aranha. Era um diplomata brasileiro que estava na ONU e ele proferiu o voto que deu, né, condição de Israel ser reconhecido pelo mundo como uma nação, como um país. E é um país que está ali fronteiriço os ismaelitas e seus irmãos. Uns serão contra todos e todos serão contra ele. Ele será contra todos e todos será contra eles. Está na palavra de Deus. E as promessas de Deus, elas se cumprem. Deus prometeu para Agar que ia fazer do filho dele uma numerosa nação. E eles são hoje mais de 2 bilhões de habitantes, talvez até um pouco mais. Eles têm ainda uma proporção, né, a grande número de filhas. As mulheres, praticamente naquela sociedade árabe, elas são mais mesmo para a procriação, como nos tempos bíblicos, né? A importância maior delas era mesmo a procriação. Ter filhos e filhas, principalmente filhos.
Mas isso é apenas um histórico que eu estou trazendo para vocês para facilitar um pouco o seu entendimento. Não sou teólogo, não estou aqui dando razão para que esteja acontecendo isto ou aquilo. Estou apenas dizendo o que está relatado na Bíblia Sagrada, de onde vem o povo árabe e o início desse conflito que se arrasta, né, até agora, aos nossos dias. Amém? No próximo vídeo eu trago mais algumas informações que nos dê mais conhecimento sobre isso daí. Abra tuas mãos. O amor de Deus, o Pai, a graça e o milagre de Jesus, o Filho e a consolação do Santo Espírito seja com cada um de nós desde agora e até quando Cristo voltar. Amém? Um grande beijo. Distribua esse vídeo para uma pessoa, duas, quem você quiser, fique à vontade. Talvez seja muito interessante esse assunto de hoje para o conhecimento dessa pessoa. Deus abençoe suas vidas no nome de Jesus. Deixa eu tirar aqui o